Voltamos, né? Vamos ver se agora a live começa agora às 20 horas. A gente estava fazendo aí os testes malucos de conexão. Estou aguardando aqui meu convidado Marchesoni. Oi, Marchesoni, entrou, vamos lá. Estou aguardando o seu convite aí, porque eu acho que agora vai. Vamos lá fazer, ver se a gente consegue agora com que eu tenha a sua visualização aqui na tela, né? Meu Deus, boa noite. É o problema, boa noite, né? Mas aí vamos fazer o seguinte: se a gente não conseguir por aqui, eu não sei qual seria o motivo. Deixa eu ver aqui. Será que não é nada nas configurações aí com você? Oi? Acho que nas configurações do seu celular. Ah, não, eu não mexo nessas coisas aqui, não. Assim, é, eu já fiz a live outro dia com o rapaz e funcionou, já duas lives e não tive problema, né? Entendi. Eu vou dar uma olhadinha, só um minutinho. Segura um pouquinho, eu já volto, Zé. Tá legal, tô aguardando. Tá bom. Alguém tem uma dica que possa dar para entender o que está acontecendo aí, gente? Alguém pode colocar no comentário por que de repente ele não está aparecendo? Ah, eu acho que eu descobri, Marchesoni. Eu acho que você pode voltar, que eu acho que eu já descobri aqui o que estava errado aqui. Eu acho que você já pode voltar aqui, que eu já entendi mais ou menos o que pode ter acontecido, tá? Vamos aguardar ele entrar novamente. Vamos lá, Marchesoni. Oi, gente, Marchesoni vai entrar de novo. Marchesoni, entrando aí, vamos lá. Dei, Psico, Amor em Forma, Laudimárcia, JC Rodrigues, Thiago, meu escritor também, que delícia ver você aqui. A dos Santos, Andréa, Maria Castelo entraram. Que bom que estão vocês aqui. Oi, Marchesoni, vamos lá de novo. Eu acho que eu já sei aí o que está acontecendo. Vamos lá. Aguardando você, Marchesoni. Não, olá, eu estou ouvindo. Oi? Estou te ouvindo, porém, minha imagem não está aparecendo, né? Vamos ver de novo. Retoma, Marchesoni. Estou aguardando o Marchesoni. Olá. Como estamos, então? Você está me vendo aí? Estou te vendo. Eu não sei o que a gente pode, o que pode estar acontecendo aqui. E Você aí está fica aí a sua decisão, tá? Se você quiser, a gente faz pelo seu, não tem problema algum, Marquezone. Eu não sei o que está acontecendo, por qual motivo, eu não estou conseguindo aqui. Pode fazer uma pergunta, Oi? Zélia. Você está no Wi-Fi ou no dado do celular, nos dados Eu móveis? estou através do celular, eu não estou pela conexão, não. Será que tenta o Wi-Fi? Vamos tentar o Wi-Fi, às vezes melhora um pouco a conexão. Deixa eu ver, então, aqui rapidamente.
Tá no Wi-Fi? Já estou no Wi-Fi, em nada. Vou tentar entrar de novo, só um minuto. Tá ok. Estamos aí aguardando para verificar aí qual seria o motivo da live não estar aí aparecendo o nosso autor. Vamos ver por quê. Olha! Uhul! Conseguimos! Muito Que ótimo! Bem-vindo à sua live! Obrigado. Gente, olha só, essa foi uma expectativa aí que não foi nada, mas não foi nada combinado. Eu estava aqui extremamente gelada, minha barriga estava assim, passando um frio. Você aí sabe muito bem o que é isso, né? A gente tá tudo certo, tudo perfeito e não acontece, né? Enfim, graças a Deus. Tudo que é mais difícil é para a gente dar mais valor, Zé. Pois é, né? É uma boa teoria, mas na prática, para quem vive, é um desespero só. Não acontece, não. Pois é. Bom, gente, agora, por incrível que pareça, 8 horas em ponto, 20 horas. Começamos, nos conectamos às 20 horas. São os astros. Os astros queriam que fosse dessa forma, né? Então. É o universo. O universo conspira, estamos aqui, os dois, para falar aí para o nosso público, né, que está aí nos acompanhando. Agora vamos sim às apresentações oficiais, né? Eu sou Zélia Guerra, eu sou da Planeta Azul Editora. Estou fazendo essa live da sala da minha residência, então pode ser que escutem novamente latidos, porque os meus cãezinhos não são muito disciplinados, né? Mas vale o papo, vale tudo isso. E aí a gente combinou essa live hoje com o Marquezone Oliveira, que é escritor, poeta, escritor de romance, de conto, de crônica, né, Marquezone? Isso. Também vai se apresentar aí. E aí foi aí que eu descobri, porque ele escondeu isso na biografia dele, que ele também é psicólogo, que ele também é da área de saúde. E a gente aí, então, vai falar um pouquinho disso também, que a gente não pode fugir o assunto, sem massificar, né? Falar de uma forma bem leve sobre tudo isso que a gente está passando rapidinho, porque é importante vocês saberem como é que é a vivência dessa pessoa, desse escritor, que era o que eu estava falando ali quando a gente estava tentando a conexão, né? Vou conversar com o escritor. A gente pensa que ele só faz isso na vida, né? Que só faz escrever e não é isso. Tem toda uma dinâmica da residência, da casa, do trabalho, do filho, periquito, etc. E tal. E como é que isso influencia na vida, se a escrita é um desejo de profissionalização ou se é uma válvula de escape, né? Tudo isso a gente vai aí colocar, o Marquezone vai poder responder para a gente, né? E assim, Marquezone, antes de você entrar se apresentando, eu gostaria de falar que eu tenho muito orgulho de estar atualmente fazendo essas lives com pessoas maravilhosas que eu conheço, que está aqui no meu, que a gente chama de catálogo, né? Mas eu chamo, muitas editoras chamam de catálogo e eu chamo de família, porque cada escritor é um pouco família. Vive o meu bom humor, vive o meu mau humor, tem dia que eu não quero falar e vice-versa, né? Então, assim, esse casamento que a gente faz, que nasce aí um filho agora digital ou impresso, mas é um filho nosso. Então, isso é importante. E isso está sendo muito legal, essa nossa proximidade com os escritores através das lives e de outras formas de visuais que a gente está podendo apresentar nesse momento. Rodrigo, eu vou fechar a boca, me manda fechar a boca, porque eu tenho problema quando eu começo a falar, não paro, tá? Bora lá.
Agora com você a bola, sua apresentação. Muito obrigado. Então, também estou aqui na biblioteca da minha casa, né, do meu apartamento. Era um sonho, né? Muitos livros e eu queria um local para colocá-los, lê-los e trabalhar, né? Então, é aqui também que eu crio aí minhas obras, né? Crio tudo aí que eu venho fazer. Eu agradeço essa oportunidade, muito importante para mim, né? A gente está com essa parceria desde 2019, né? O Anarquicamente Correto foi publicado em setembro de 2019 e a gente está se encontrando assim, né? Ao vivo pela primeira vez. Então, eu tenho muito a agradecer, né? Para mim foi muito gratificante participar dessa coleção contando um conto curto, né? Está publicando com a Planeta Azul. Foi, nossa, para mim, uma coisa muito, muito boa. Oi, não ouvi essa coisa? Muito boa. Para mim foi muito importante. Realmente, eu omiti, né, a questão de ser psicólogo, né? Eu falo que o escritor ele é algo em construção. Ele nunca vem, né, acabado. Ele está sempre se transformando, né? Eu li o livro, a gente vai sumir as palavras aqui. Eu li o último livro de um autor e eu percebi esses tempos atrás o quanto ele é diferente das outras obras, né? Parecia outro autor, né? Já lembro o nome dele, é bem famoso. Mas assim, o quanto o autor ele vai se construindo, vai mudando e até o fim da vida, né? Porque esse livro ele foi escrito, esse autor já estava bem, bem velhinho, né? E essa incorporação da minha profissão de psicologia junto ao fato de eu ser escritor, né? Admitir isso é algo recente, né? Mas está junto desde o começo, né? Nunca vou deixar de ser escritor, nunca vou deixar de ser psicólogo. Está junto. Eu acho. E tudo que eu escrevo, que nem você fez a pergunta, né? Você escreve como um desabafo, você escreve, né? Por prazer, você quer isso enquanto profissão, né? Tudo, né? Sim, tudo. E a psicologia, ela tem uma marca importante nos meus livros, né? Desde o princípio, porque assim, como eu te contei nesses dias, eu sempre trabalhei com um público muito vulnerável. Então, sempre trabalhei com morador de rua, sempre trabalhei com usuário de álcool e drogas, trabalhei na rua, né? Então, eu vi outras realidades diferentes da minha própria. Então, outras coisas também, mas a psicologia ela tá naquilo que eu escrevo, né? Então, eu acho que você não conseguiria separar, né? Eu acho que assim, me corrige se eu estiver errada, tá? Eu estou aqui no achismo, tá? Como psicólogo, eu acredito que isso é uma característica de todo escritor, né? Ele nunca vai conseguir separar a experiência e a vivência dele do que ele coloca no papel. Talvez ele utilize isso para se projetar. É uma afirmativa correta? Porque a gente sabe que, lógico, né, tem muita fantasia nas histórias, tudo isso, mas sempre um pouco do que você como pessoa, passa para o papel. Da mesma forma que em novela, quando o ator está ali fazendo seu laboratório, não tem como ele também não colocar um pouquinho dele no personagem, não é mais ou menos isso? Sim, claro. Eu sempre desconfiei da neutralidade, né?
Até quando eu fazia faculdade, né, falava a neutralidade do profissional, a neutralidade do cientista, né? E eu sempre perguntei, que neutralidade é essa, né? Não existe. Que frieza é essa, né, que o profissional precisa ter para ser tão neutro ante a qualquer situação, né? Então, nunca acreditei. Mas, assim, já entrando um pouco no universo do que eu fiz, é, do meu primeiro livro até Seu para cá, primeiro né? livro foi sobre os lírios e os E brincos os de brincos de princesa. Tá, esse não foi pela perfeito. Planeta Azul, mas esse livro é Não, um romance do Marquesone Oliveira, tá, gente? romance. Isso. Para esse quarto, eu estou com um quarto livro agora que está para ser publicado, chama A Última Brasileira Viva. Não é pela Planeta Azul, é uma parceria com uma editora. Está para ser publicado agora em maio, junho. Eu percebo uma grande diferença. O primeiro livro, sobre os lírios, demorou muitos anos para ficar. Eu comecei a escrever em 2011. Eu Uau! vim a concluir em 2014. E eu vim a publicar em 2016, né? E o quanto eu reescrevi esse livro, milhares de vezes. E eu lembro que quando eu concluí os seus livros, ele tinha 500 folhas. 500 folhas de papel A4. E aí eu encontrei com um amigo que também é escritor. Eu sou descendente de italiano, então eu vou falar com a mão, tá bom? Ok. Não esqueça. Ah, Senão é uma pode derrubar o celular. macarronada. E aí eu encontrei com um amigo, escritor, né? E, e ele falou, cara, tá muito grande, né? Escrever é a arte do apagar. Isso me marcou. Aí eu peguei o Gostei da livro, frase. sim, porque nós, escritores, somos muito apegados. Muito apegados. Existe narcisismo em relação ao que você escreve, né? E que você não pode, ninguém pode tocar, ninguém pode mudar uma frase para sentir melhor. E também tem a questão de vocês, como escritores, nunca darem a obra por inacabada. Como editora, eu percebo isso claramente toda vez que você manda o livro para o autor dizendo assim, está pronto, vamos publicar. Olha, vamos mudar essa frasezinha, vamos botar esse pronome. Então, é uma coisa que você, e eu até como editora, chega um momento que digo, basta, senão não sai, né? Então, assim, Perfeito. continua aí, Marquezone. Somos apegados, imagina. Primeiro livro, é o primeiro filho, né? E aí eu sentei para apagar, para tentar encurtar essa história. Eu acho Jogar, né? legal falar de tamanho, né? Porque a gente vai chegar nos contos ainda hoje, acredito eu, né? E eu pensando sobre romance, conto, crônica, novela, o quanto a palavra tamanho assusta o escritor. Mas chego lá. Deixa eu voltar à minha história Assusta não só o sobre escritor, os como livros. assusta também o leitor, tá? Sim, Assusta o escritor, como assusta o leitor. O leitor, quando vê um livro deste tamanho, por ele não ter muito hábito da leitura, eles fogem, né? A primeira coisa que pergunta é quantas páginas tem esse livro? Quando você sim, assim, quando você indica um livro, pergunta quantas páginas tem? É a primeira pergunta, né? claro. E ainda mais hoje em dia que o Instagram, o Facebook, ele é mais imagem do que escrever, né? Sim. A gente que movimenta as redes sociais, a gente sabe, se a gente colocar o famoso textão, ninguém vai ler. E aí, como traduzir essas muitas coisas que você quer dizer no livro em imagens, em coisas menores? Mas, enfim, voltando lá. Então, eu sentei com a minha resma, né? Porque 500 folhas é uma resma de papel. Falei, vou diminuir. E aí eu consegui chegar em 330 páginas. Falei, não dá. Não dá. Ainda Se eu não dá. diminuir mais, eu acabo com a minha obra.
foi um exercício de desapego muito importante, assim, para a minha vida, né? Foi onde eu comecei a vislumbrar que nós, escritores, somos apegados. Mas, enfim, ainda no sobre os livros, eu Mas o tenho já... apego também é uma condição humana, né? Sim, claro. Alguns mais, outros menos. Sim. Alguns mais, outros menos. E aí eu tenho uma história interessante do sobre os livros, né? Falando da psicologia, das coisas pessoais, né? Eu pego ele e falo, vou registrar na Biblioteca Nacional de São Paulo, lá no, perto da São João. Então eu imprimo tudo aquilo tal, e levo para lá. E aí eu registro e saio todo feliz. Nossa, registrei meu primeiro livro na Biblioteca Nacional. Só que, ao mesmo tempo que eu estou feliz, me bate um pânico, Zé. Porque sentei, né, para tomar uma Coca-Cola, e aí eu lembrei que eu me envolvi tanto nesse livro que os personagens carregavam, inclusive, sobrenomes e nomes da minha própria família. Aí eu falei, meu Deus, eu estou me entregando de bandeja. E aí eu sento de novo, mudo tudo isso, coloco nomes fictícios, e quando a primeira editora que eu vi a publicar sobre os livros publica, ela publica nessa nova versão, né? Com outros nomes. Mas a versão original que está lá na Biblioteca Nacional são com nomes de sobrenomes, nomes de familiares. Então, o quanto, né, o livro ele é uma terapêutica para mim, né? Ele tem tudo a ver com a psicologia, com as minhas vivências. Uma outra coisa que envolve muito o que eu escrevo são as minhas viagens. Eu adoro viajar. Então, Tem quando eu aí, viajo... temos aí, né, já falando aí dessa sua questão do gosto da viagem, né, do Pontos ao Ponto, né, que inclusive é um dos, para quem está escutando agora, né, entrando também, o Marchesoni, ele publicou 2 contos pela Planeta Azul, que foi o Pontos ao Ponto e o Anarquista... Anarquicamente correto. O anarquicamente correto, exatamente. Desculpa, tá? Porque são muitos que a gente às vezes dá um nozinho. Mas, enfim, Rodrigo, Marchesoni, você está por aí? Estou. Tá, é porque deu uma embaçada assim, rapidamente. Mas, e o legal é, nesse Pontos ao Ponto, né, dos seus pedidos foi que a gente utilizasse como capa uma foto de uma das viagens que você fez também, que estava ali no enredo das histórias, né? Sim. É bem interessante. Essa foto é de Itaúnas, né? Itaúnas é uma vila de Conceição da Barra. É a última cidade do Espírito Santo. Faz divisa com a Bahia. O Pontos ao Ponto foi a história inaugural, o Conto da Ribeira de São Pedro, que eu faço uma alusão a essa vila de Itaúnas, foi o conto inaugural do Pontos ao Ponto. Porque assim, Zélia, eu falo que o psicólogo ele não é fofoqueiro, tá? Ele não é o quê? Fofoqueiro. Ele não é. Ele presta atenção na vida dos outros, né? Então, assim, não tem jeito. Quando eu vou viajar, eu quero conhecer pessoas, quero conhecer cultura, quero conhecer história. Então, muitos dos meus personagens, das minhas cenas, estão baseadas nessas vivências, né? E aí eu fofoco no livro. Ou seja, eu tento transformar em arte. Mas, assim... Oi, pode perguntar. Não, como você falou, assim, foi um dos seus primeiros pontos, né, da sua vivência, eu queria colocar aqui para as pessoas que estão ouvindo o que seria o ponto em si, né? Porque muita gente não sabe exatamente o que é um ponto, né, Marchesoni?
As pessoas, sim, muitas vezes, até quando lançam uma coletânea, uma coleção, eles falam assim, o que é um conto? Né? O conto é uma narrativa que é uma história que gira em torno de um núcleo pequeno, de apenas um núcleo na realidade. Né? É sobre você, sobre seu casamento, é sobre sua família, é sobre um núcleo. Muito. Eu costumo exemplificar muito essa questão do que seria o conto quando eu coloco o seguinte: na novela não tem vários núcleos, não tem a família que mora lá na Zona Oeste, o outro que mora numa mansão na Barra. Então, a mansão na Barra é um núcleo. Ali, se você for contar essa história, vai ser o conto da família da Barra. Se você for falar sobre a família da Zona Oeste, é o conto sobre a família da Zona Oeste. Então, é para falar de apenas um núcleo, que fica, sim. tem início, meio e fim. Né? Normalmente tem sempre uma conclusão. Mas aí, às vezes, alguns ou outros deixam aberto. Bom, ciente, então, de todo mundo sabendo o que é um conto, vamos embora. Sim, vou contar da história do conto da Ribeira de São Pedro, que é a foto do Contos ao Conto, mas eu quero entrar um pouco nessa questão do conto e do romance, mas falar de um ponto de vista do escritor. Quando eu fui convidado por o Contando um Conto Curto, né, que é essa coleção aí de vocês, da Planeta Azul, Coleção curto, Contando um Conto Curto. isso. O curto me chamou a atenção, né? Porque novamente vem esse assombro do tamanho, né? E no fim a gente percebe que o tamanho não tem nada a ver. Mas muito escritor, ele coloca o tamanho como se fosse o principal da obra dele. Então ele começa a escrever alguma coisa. Então tá pequeno, não serve para nada. Tá grande, o que eu faço com isso? E aí o escritor, né, o novo escritor, ele começa a dizer que o que é grande é romance, o que é curto, o que é pequeno é conto. E não é isso, né? O romance, né, que se confunde muito com a novela, né? É difícil diferenciar, mas eu penso em gêneros literários, né? No sentido de estruturas. Então, o romance que vem, o romance herdeiro da epopeia, né? Se a gente for pensar. O romance ele é um paralelo de várias ações. É bem parecido com o exemplo que você deu. São várias ações que acontecem com um paralelo de interligação. Elas interdependem, né? E aí, não é o tamanho exatamente, né? A gente tem, na nossa literatura brasileira, um romance que eu sempre cito, que o pessoal fala que é a Ilíada brasileira, né? Que é o próprio Viva o Povo Brasileiro do João Paulo, né? É muito grande. Ele começa lá com o Caboclo Capiroba, no século XVIII do Brasil, e vai. Só que tudo se interliga. O próprio Caboclo Capiroba, que é comedor de holandês, ele reaparece incorporando, né, nos negros lá na frente. E é enorme, né? Outro exemplo que eu sempre trago para a minha vida, né? De romance, e aí fica difícil de saber se é romance ou se é novela, né? É o Don Deixa eu Quixote, né? calcular aí, o Adalberto Scardelai, que é autor também aqui da Planeta Azul, tá? O Adalberto tem 2 livros maravilhosos. Desculpa, Marquezônio, vamos lá. Desculpa. É isso, bem-vindo. Eu lembro muito do Don Quixote, né? E o Don Quixote tem uma ideia interessantíssima, né? O Miguel de Cervantes, ele é Miguel de Cervantes porque ele tem uma história fantástica, né? A primeira coisa que eu descobri do Miguel de Cervantes é que os bons romances,
as boas novelas de cavalaria da época dele eram chineses, né? Vinham da China. Pouca gente imagina que os chineses escreviam novelas. E aí ele constrói uma novela, um romance espanhol, que é o Don Quixote, né? Além de revolucionar a língua espanhola e fazer muito sucesso na época, não querendo me delongar muito na história, é que quando eu falo dos autores eu me empolgo, me corto. Mas é interessante que ele escreve um livro, faz muito sucesso, e aí vem um outro autor e se passa pelo nome dele, escreve o Don Quixote 2. E ele descobre, né? E a maneira mais inteligente que ele tem de eliminar esse cara que se passa por ele é escrevendo Don Quixote 2. Melhor do que o cara que escreveu passando pelo nome dele. E aí ele estoura. Mas se você juntar os dois Don Quixote, dá mais de 1000 páginas. Então, vem de novo a questão do tamanho. 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Aham. Mas não é isso, não é o tamanho, mas é a habilidade que o autor tem de paralelar, de colocar em paralelo, interligar várias ações sem perder o fio da meada. Então pode ser, por exemplo, esse romance que eu estou lançando agora, A Última Brasileira Viva, eu falo que, quando eu comecei a fazer, eu falei, eu vou fazer sob medida. Falei, vai ter 100 páginas. E teve. Então, ele não é enorme, mas ele é um paralelo de ações. E a novela, bem rápido, né? É muito parecido com o romance, porque ela é uma concatenação de ação, né? Ela é uma ligação de ação, mas não necessariamente elas precisam estar interligadas. A gente vê na Rede Elas Globo, né? acontecem simultaneamente, né? Mas, Elas acontecem simultaneamente. Ora podem se encontrar, ora podem não se encontrar. Isso realmente acontece. Mas o importante aí, eu acho que é bom também colocar, é que tem sempre um motivo para as histórias paralelas, por mais que elas não se encontrem, né? Elas estão interligadas de alguma forma, seja para você perceber alguma coisa, mesmo que os personagens não venham se encontrar, né? Isso realmente é maravilhoso no que se refere aos romances, às histórias e novelas, né? Sim, eu vejo pela novela, não assisto, mas eu sei que as novelas da Globo acontecem assim, não só da Globo, as novelas, muitas vezes se passa naquele bairro, mas são histórias que acontecem concomitante, e muitas vezes os personagens nem se conhecem, né? Exato. Uma história aqui, outra colar, outra aqui, e aí uma ou outra se liga, mas não necessariamente todas, né? Então, assim, tá para além do tamanho, né? Deixa eu aproveitar aqui uma questão aqui que a Aline Corazá, assim que eu acho que seria assim que pronuncia, a verdade, muito boa percepção do tamanho. Foi um dos comentários que ela fez, tá, Rodrigo Marquezoni? Eu falo Rodrigo toda hora, gente, não é porque eu estou errada, não. Porque o nome dele é Rodrigo Marquezoni Oliveira. Só que nós nos tratamos sempre como Marquezoni Oliveira, mas eu já sei aí quando é Rodrigo, tá? Não estou maluca, não estou errada, não. Não, pode chamar. Um pseudônimo, digamos assim, né? Que ele assina os óculos dele, é Marquezoni Oliveira, tá, gente? Bom, e aí, só para. Vou aproveitar que eu te dei mais uma interrompida para falar dessa questão do tamanho realmente, o que você colocou aí, quando você falou assim, quando você viu o nome da nossa coleção Contando um Conto Curto, você se assustou com a palavra curto, né? E, para alguns, da mesma forma que te assustou, para alguns é uma bênção, porque elas têm ali tudo que elas precisam, porque elas não querem, ou têm ainda uma dificuldade, porque a coleção Contando um Ponto Curto, Marquezoni, ela não tem esse nome, nem esse objetivo. Ela tem um objetivo maior, 2 grandes objetivos. Primeiro, dar projeção a autores que nunca publicaram,
financeiramente, como você sabe, a nossa editora é paga, você sabe disso, ter uma possibilidade de lançar uma obra com um custo bem menor, bem reduzido, né? E melhor, o leitor curtir isso, porque às vezes o leitor também se assusta com o tamanho, eu não vou ter tempo para ler isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar. Mas são contos que têm de 10 páginas a 50 que você vai conseguir ler, talvez no engarrafamento, talvez na hora que você esteja esperando ali a consulta do seu psicólogo, que demorou um pouquinho mais, né? O dentista que atrasou. Então, esse é o objetivo, de uma forma que você consiga ler um texto de qualidade, de forma que você saboreie esse texto com facilidade e agilidade, né? Porque no mundo hoje em dia tudo é assim, né? Sim. Comecei e acabei, tem que ser, né? E isso é mais ou menos para esse público que vive no estresse e para também trazer os jovens para a literatura, né? É uma coleção que vai desde ficção a infanto-juvenil, então, assim, esse é o objetivo do curto, tá? Sim, e você tocou num assunto muito interessante, né? O degustar, né? Então, acho que eu já deixei claro aqui que foi um desafio construir textos menores, né? Mas foi um exercício importante para mim, né? Como eu já tinha escrito um livro enorme, né? Inicialmente com 500 folhas, eu falei, eu preciso escrever algo menor, né? E aí, voltando à capa do Contos ao Ponto, né? Então, eu viajo para uma vila maravilhosa, que tem uma história interessantíssima, né? Então, assim, uma coisa que eu tento trazer nos meus escritos, nos meus livros, já entrando nesse universo, né, que eu vou compor nos meus livros, é o que eu chamo da nossa brasilidade. É o que o Brasil tem, que o brasileiro ignora. Uhum. Lugares, cultura. Marquezônia, estamos Oi. aí, Marquezônia, opa, chegou. Deu uma congeladinha. E também a política, né? Eu faço críticas, eu vou trazendo vários elementos da nossa brasilidade, do nosso Brasil. Eu sou um escritor brasileiro. Eu não posso esquecer disso, né? Eu vejo a habilidade que os norte-americanos têm de colocar a cultura deles em filmes, em livros, em tudo que eles fazem. E a gente não. Uma coisa marcante, inclusive, que eles, toda vez que aparece uma mesa no escritório, a bandeirinha deles está lá. É a marca registrada deles, né? Nos filmes, na cultura deles. Eles realmente usam a bandeira na roupa, eles realmente marcam presença nessa questão. Sim, e eu pensei, por que a gente não pode fazer isso? Então, meus livros todos, né? Desde sobre os lírios, Contos ao Ponto, Anarquicamente, A Última Brasileira Viva, são todos permeados por essa brasilidade, por temas do Brasil. Temas do povo brasileiro, de nós brasileiros. E voltando à foto da capa do Contos ao Ponto, eu viajo para uma cidade chamada Itaúnas, eu e minha esposa, e aí eu descubro uma história fantástica lá, né? Você andando, quem conhece lá deve saber, mas você andando pelas trilhas para chegar na praia, de repente surgem dunas, mas dunas totalmente deslocadas. Não são dunas que só param de avançar por causa das árvores, da mata da trilha, né? Eu acho aquilo muito esquisito, e aí eu escalo aquelas dunas, e aí eu olho em direção ao mar, e tem no mínimo 1 quilômetro de areia até chegar ao mar, que é a foto da capa do Contos ao Ponto, né? E aí eu fico me perguntando, o que é isso, né? Que natureza diferente é essa, né? Disforme é essa, né? E eu tento saber o que aconteceu ali, né? E aí eu descubro que
se eu não me engano, nos anos 60, um prefeito da cidade vai lá e corta as árvores, né? Que haviam ali de Jacarandá. Então era a praia, a restinga, algumas árvores de jacarandá, a vila de pescador. E aí ele arranca, corta essas árvores, exporta para a Europa, e aí não teve restinga, né? A vegetação baixa ali da praia que segurasse aquela areia. E a cidade é soterrada. Então, a cidade se encontra hoje a 20 metros soterrada de areia. E detalhe, eu e minha esposa, a gente viajou para o Espírito Santo na época que teve o acidente de Mariana. Então, a gente passou, inclusive, por cima do Rio Doce. Ele estava laranja, né? E isso mexeu comigo. Mas mexeu mais ainda, né? Além de ter caminhado por cima de uma cidade soterrada a 20 metros, mexeu mais ainda porque eu descobri uma lenda da cidade, né? Tinha uma lenda local. Então, diz que um padre, ele, durante uma missa, muito revoltado, ele pega uma imagem de Santo Antônio e embebeda no cálice ali, né? No cálice de vinho. E o santo, muito dos revoltados, ele aterra a cidade, né? É uma revolta do santo. E aí me vem, né, a crença do brasileiro. Meus livros estão muito permeados, as lendas populares, a crença do brasileiro, muitas vezes a falta da crítica do que está acontecendo ali, né? E aí eu volto e escrevo o Conto da Ribeira de São Pedro. E aí a minha ideia inicial é um romance. E aí ele vira um conto. Ele vira um gênero literário de uma ação única. Então eu conto a história, né? De algumas crianças brincando e elas chutam a bola para dentro da igreja e a igreja a bola quebra a imagem de São Pedro. E aí a cidade começa, né? Que a cidade chama Ribeira de São Pedro, São Pedro é o padroeiro. A cidade começa a se transformar na sua natureza. O céu fica chumboso, o mar fica, né, sujo, a cidade começa, a natureza começa a morrer. Tem vários outros, enfim. Aí já vou dar spoiler. Dá spoiler, não vale contar tudo. Não se empolgue. Enfim, eu vou responder o final. E aí, o quanto as pessoas não percebem que não é aquilo. Colocam a culpa nos meninos que estavam jogando a bola e quebraram a imagem, mas na verdade é toda uma outra coisa, que está destruindo a natureza ali, né? E aí tem que ler o conto, pronto. Então, assim, esse conto inaugural, que inclusive, voltando à ideia do tamanho, é o maior do livro, do Contos a Ponto, eu falo que ele inaugura em mim a escrita narrando a vivência de uma unicação, né? Ele é o primeiro ponto, né? Então, eu consegui traduzir essa história de Itaúnas para um conto ficcional que compõe ali, belíssimo. Né? Ficou belíssimo, né? Tá muito bonito, é muito bonito. Isso, eu não vou deixar ele contar mais não, gente, porque senão vocês não vão comprar. Tá tudo no site da planetaazuleditora.com.br, né? Contos ao Ponto. É um livro digital, é um e-book que você vai sortear aí no final, eu não sei como é que você vai fazer, né? Ele vai sortear 2 exemplares, vamos colocar exemplar não, 2 códigos para serem baixados, tanto Contos ao Ponto quanto Anarquicamente Correto, né? Sim. Então, assim, como você vai fazer isso no final, a gente reserva aí 5 minutinhos no final para falar isso. Eu vou agradecer aí a presença da Deise Pagotto, também autora minha, Rita Visali, Sandra Cripa, que está
autoras também de belíssimos contos da nossa coleção. Sandra, daqui a pouco ela também está chegando na editora com romance. Então tem muita coisa legal, muitas pessoas presenciando aqui a nossa live. Estou muito feliz mesmo. Também agradeço. Estou percebendo bastante gente aí do seu convívio, né? E aqui também os escritores e autores da Planeta Azul, editora, prestigiando a todos nós. Glaucia Facchini também entrou. Às vezes eu não consigo, tá, Marquezone, acompanhar a leitura de todo mundo. Eu também não quero te interromper toda hora, mas é bom a gente saber que está sendo ouvido, que está sendo visto, que esse é um trabalho que às vezes nos parece muito solitário, né? Porque ninguém sabe exatamente, só quem escreve, como é o processo da publicação, o desgaste, a ansiedade que o escritor vive, o contato com a editora. Nesse ponto, eu acho que até em função da editora ser uma editora, uma casa pequena, a gente tem uma proximidade maior com todos vocês, né? A gente tem essa possibilidade, eu dou essa abertura para a gente fazer próximo, né? E sempre que possível a gente faz uma intervenção no que se refere a sorteios, esse tipo de coisa, a gente tenta movimentar, porque é muito gostoso escrever, mas a gente tem que cativar esse público leitor, tá difícil da gente conquistar, né? Inclusive, voltando aí, fomos agora no dia 30 agora de abril, foi o Dia da Mulher. Parabéns a todas nós mulheres, né? E a todos os homens que valorizam a nós mulheres, porque eu acho que isso é muito importante também a gente colocar, né? Não só a gente se enaltecer, mas enaltecer a pessoa que está ao nosso lado e também nos valorizando. Isso eu acho muito legal. E escritores que dedicaram aí várias obras para nós, né? Um deles, né, que foi aí no dia 1º de maio, que todo mundo só lembra que é o Dia do Trabalho, né, do trabalhador, né? O dia 1º de maio foi o Dia da Literatura Nacional, que, para quem não sabe, também é aniversário de José de Alencar, que escreveu a belíssima obra Senhora, né? Que foi uma mulher, assim, da época à frente. Nossa, é lindo. Também, Senhora está aí para todo mundo ler, é maravilhoso. E ele também se deteve, Marquezone, a escrever contos. E um dos contos que ele escreveu, que eu sou extremamente apaixonada, é A Viuvinha, né? Então, fica aí duas dicas, duas informações importantes. Dia 1º de maio, Dia do Trabalho, mas é aniversário de José de Alencar, um escritor brasileiro de grande... Ai, não tem nem como mensurar. Né? Bom, ele é atemporal, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente vem falando, eu venho falando isso em vários papos com os autores que eu tenho tido, que a gente fala muito dos escritores passados, dos poetas passados. Sim, a gente fala, mas a gente também tem que perceber que tem muita gente boa chegando nas prateleiras, né? Eu tenho a felicidade de ter vários de vocês no meu catálogo, aqui na minha casa, que são escritores de grande categoria, de grandes possibilidades. E a gente faz tudo que pode para vocês ascenderem. Só que talvez a diferença entre nossa época agora e aos escritores já consagrados é que o público era menor e a quantidade também de escritores era menor, né? O mundinho era mais fechado, né? A população era menor, então tudo isso fazia com que a pessoa talvez, com certeza, tivesse uma visibilidade maior e mais rápida, né? Acredito que seja esse aí a questão toda porque era tão fácil eles se projetarem antigamente, né? Então, assim, fica aqui para a gente saber que vale a pena escrever. Quem tem essa dificuldade, quem tem
como você não colocou como dificuldade, mas que era assim meio de barreira, né? De escrever um conto curto, ou de começar a escrever. Lá no site da editora tem o e-book com 10 dicas para você, escritor. Baixa, é gratuito. São uns exercícios muito legais de fazer. Então, vale a pena aí você que está começando a escrever, ou que você tem essa dificuldade de reduzir, de como proceder, está tudo lá, um pouquinho de ajuda para você. Então, vamos lá, Marquezônia, vamos continuar aí conversando. Eu queria também aproveitar para agradecer, né? Estou vendo o pessoal aí mandando mensagem, né? Então, amigos que estão presentes, minha esposa está presente também, família está presente nessa live. Eu agradeço muito e eu queria agradecer um amigo em especial, né? Quem conseguir olhar aí é o Nairton Pereira, escritor. Então, Nairton foi um cara muito importante nesse meu processo de escrever, porque ele foi o cara que foi o primeiro a ler os meus livros, né? Oi, cobaia. Foi, eu imprimia e entregava para ele, falava, Nairton, lê. Então, eu agradeço em especial a ele, né? Espero que os outros não fiquem com ciúmes, mas ele foi muito importante nesse meu processo de me tornar escritor, né? Foi meu cobaia, foi o cara que, com certeza, opinou e falou, e essa ideia do conto curto, no Contos ao Ponto, tem bastante dele, né? Porque ele estava lendo o meu primeiro livro, sobre os livros, e um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, hoje à noite eu vou ler tal parte do livro tomando uma taça de vinho. Aí eu falei, cara, é isso. Igual você falou, ler no trânsito, ler no consultório, ler no engarrafamento. Então, o Contos ao Ponto traz a ideia do degustar. Eu misturo isso, né, ali no chamariz do livro, né? Porque eu tive esse estalo com essa ideia da taça, né? O conto pode ser como uma taça de vinho. É prazer. Ali, prazer, degustamos, acabou. Não precisa ser uma refeição inteira, né? Que você fica ali, ó. Não. Especial a ele e espero que ele sempre esteja disponível para estar lendo aí meus livros antes de todo mundo. E eu Obrigada agradeço a muito. você aí, Nairton, porque você tem bom gosto. Você escolheu bem, você teve a sorte de ler antes de mim. Outra, só uma curiosidade. Você vê a escrita como uma forma, e aí eu pergunto a você em função da sua formação, como uma forma de terapia, como uma forma de extravasamento, de extravasar? Como é que você vê a escrita nesse sentido de libertação? Vamos colocar nessa palavra. Sim, para mim a escrita é totalmente terapêutica. Eu faço psicoterapia, igual todo psicólogo deveria fazer, né? Não sei se minha terapeuta está aí, eu convidei, mas eu falo que, além do Nairton, ultimamente ela é a que tem spoiler do livro, né? Porque eu vou trabalhando coisas em terapia, que aí eu lembro, eu falo, nossa, tal parte do meu livro. A Última Brasileira Viva foi totalmente assim, né? Talvez a habilidade que eu fui adquirindo com o tempo, se lá no primeiro romance eu coloquei, inclusive, nome de familiares, de pessoas conhecidas, né? Não é um pecado, porque o Dante colocou no inferno dele um monte de gente conhecida e não mudou o nome depois, né? Falei, se o Dante pode, eu posso também. Mas talvez para os livros vindouros, né, chegando até a Última Brasileira Viva, eu consegui plastificar, né?
Mas é claro, né? Esses personagens fictícios tem muito na minha vida, dos meus conflitos. Eu falo, para quem sabe que eu sou escritor, né, eu falo, olha, cuidado, porque eu estou aqui conversando com você, vivendo essa cena, vai virar uma cena do meu livro. Uau! E porque é isso. A gente vai observando e as ideias surgem e aquilo vai borbulhando dentro de mim. E às vezes tem aqueles momentos que eu estou muito aflito e eu sento, aí eu escrevo, aí é um alívio. Mas tudo que eu escrevo tem a ver com os meus anseios pessoais, né? Como eu disse, né? Falo sempre de Brasil, de crítica ao Brasil. Tenho muitas vezes uma crítica muito ferrenha, né? Às coisas que acontecem aqui no Brasil e tento plastificar dentro da narrativa ficcional, mas são anseios pessoais, né? São coisas minhas. Então assim, você me fez uma pergunta lá no começo, né? Quero ser escritor? Quero. Um dia eu quero viver só de escrever. Isso é claro para mim, né? Nunca vou deixar de ser psicólogo, né? Mas por enquanto eles também são a minha terapia. Mas eu tento a cada dia tornar isso mais plástico, mais interessante ao leitor. Eu estava lendo meu primeiro romance agora, né? Eu falei, depois de 6 anos eu fui ler meu primeiro romance. E como ele é denso, né? Ele tem uma densidade, porque era um momento que eu estava muito aflito na minha vida, né? E é diferente das leituras atuais, né? Desse livro novo que está por vir, é bem diferente, porque É uma outra vai ficando etapa mais leve. sua também, né? É uma outra Sim, etapa de vida sua. Só para abrir um parênteses aí, 2 comentários que fizeram, e os 2 falaram, o Adalberto comentou que era a libertação da alma, e a Aline, eu não consegui ver, falou, escrever é abrir a gaiola do pensamento e libertar a alma. Olha que profundo. sim. Que coisa bonita de falar, Aline. Olha, adorei a sua definição aí do que é escrever, né? Quanta coisa bonita realmente a gente quando coloca, porque é uma atividade não é um exercício seu, né? Ninguém mais Sim. interfere. É você ali, a tua cabeça e as palavras fervilhando e você está sozinho com você. E Né? uma coisa, Zé, não dá para parar, viu? Não para, não tem para. como cessar. Porque assim, Agora, né? Tem um livro, agora do vamos José. parar, sinto muito. Tá acabando. É o Ah, Instagram que só dá 1 hora. Ah, meu Deus do céu. nem Vou parece que foi chorar, tudo mas isso. tá bom pra caramba. Talvez a gente tenha que voltar para fazer outros, tá? Sim, A gente tem 5 minutos aí, então, assim, a gente tem que ver aí a questão do sorteio, como é que você vai anunciar isso, tá? E eu queria colocar para vocês o seguinte, muito obrigada a todos que participaram dessa live, seja convidados da Planeta Azul, seja convidados do Marquezone. Nós 2 estamos extremamente, eu digo isso porque eu percebo ali nele a tranquilidade que foi ele conversar com a gente hoje. Foi 1 hora que passou, quase 1 hora, faltam 5 minutos para acabar. Foi uma tranquilidade só, papo delícia, né? Sem saia justa, né? Como eu falo assim, então foi assim perfeito. Foi todo aconteceu, fluiu bastante, foi muito legal e enriquecedor para mim também saber como é que foi esse seu processo, né? Então, aí eu deixo o meu recado como editora para quem tem um talento assim como ele, ou quer começar, entre em contato com a Planeta Azul Editora, através do site planetazuleditora.com.br. Vocês têm N possibilidades para saber o que a gente pode oferecer para vocês, como escritor, como leitor. Ou através do Zap, me chama pelo Zap. Olha, 28 segundos restantes. Gente, eu acho que eu marquei errado. Eu vou mandar para ele, todo mundo que participou, dá o seu tchau, porque está acabando. Eu tenho 20 segundos, eu marquei errado, perdão.